Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula e dessa vez uma revisão de História do Brasil para o concurso do CFO PM Bahia. A gente está na reta final desse concurso e hoje a gente vai ter essa aula fazendo um resumão, uma revisão geral do conteúdo de História do Brasil, que é um conteúdo extenso porque a banca UNEB, ela colocou todo o conteúdo. Então a gente vai fazer uma revisão de umas coisas que eu acho importante para você. Então chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Já começa deixando aquela curtida e aquele comentário aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Dizer também que a nossa apostila está em promoção. A gente tem uma apostila prontinha, com questões que vão ajudar muito na sua aprovação. Essa apostila. Então, se você quiser essa apostila, fala comigo através do WhatsApp que está aqui na descrição e tenho certeza que vai ajudar muito. E o nosso aulão de véspera também. O aulão vai ser no dia 13, ou seja, na quinta-feira antes da prova, e vocês vai ser online e vai trabalhar a partir de questões história geral do Brasil, da Bahia e geografia geral e do Brasil. Então assim, conteúdo que com certeza vai ajudar muito vocês. Beleza? Então vamos embora para o nosso conteúdo. Ele começa lá falando sobre o começo da colonização do Brasil. Começa do começo. Mas vamos lá, O que eu quero que a gente entenda? O Brasil, antes da chegada dos portugueses, habitavam os povos indígenas. Então, começa entendendo isso. Habitavam os povos indígenas, que viviam de que maneira? Eles viviam de maneira seminômade, caça e coleta, criação de animais de pequeno e médio porte. Eram esses animais que eram criados aqui, como uma paca, uma capivara, era isso que era criado. Não tinha boi, essas coisas não, certo? Vem com os europeus, tá certo? E quando os portugueses eles chegam aqui, o contato, aí eu quero que você entenda isso, o contato, ele vai ter tanto uma aliança quanto guerra. Então, por que eu digo isso? As bancas adoram cobrar que ou os indígenas ele aceitou passivamente o português, que claro não aconteceu, ou que não teve nenhum contato. Não, houve um contato. Tanto é que o primeiro momento da história do Brasil, qual é o primeiro produto desse período? É o pau-brasil, que é um produto de extração, porque eles só tiram, eles não trazem para produzir pau-brasil aqui. O pau-brasil já existia. E os portugueses vieram para cá tentando achar ouro, não encontraram, então eles ficam aqui para produzir, para extrair o pau-brasil. Qual era o local de retirada? As feitorias. Dentro das feitorias eram retirados esses produtos. Beleza? Então, esse primeiro momento é importante. E a colonização do Brasil começa na Bahia. Isto é importante também. Então, esse primeiro contato, a primeira cruz, Por que cruz? Porque junto com a colonização vem a fé católica. Então vem a fé católica, a necessidade de você conquistar novos fiéis, que vem justamente nesse segundo momento, que é o período colonial, quando você tem o momento das capitanias hereditárias. Qual é a capital do Brasil? Salvador. A Bahia é crucial nesse momento do Brasil. Ela é a capital. Então, você vai ter um centro administrativo a partir daí. Duas coisas importantes. Primeiro, economia, cana-de-açúcar. Era o principal produto produzido no Brasil nesse momento. E aí já foi trazido pelos portugueses. Eles trazem, desmata o litoral, a Mata Atlântica, e coloca cana-de-açúcar. Por quê? Porque o açúcar era um produto caríssimo no mundo naquele momento. Grava isso para tua prova, que é muito importante. Então traziam essa cana-de-açúcar para cá justamente nesse momento, tá certo? E aí a gente vai ter também em Salvador duas coisas que eu falei. Primeiro, a economia, que é cana-de-açúcar. Segunda, a fé católica. Expansionismo do catolicismo através da catequese. A principal ordem que fazia isso, os jesuítas. Então essa relação é importante para você lembrar na hora da sua prova, ok? Então esse momento da colônia vai ter justamente isso. Começa com isso, é o ciclo da cana-de-açúcar. Você vai tendo no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste brasileiro, essa presença, essa implantação da cana-de-açúcar que vai ocorrendo e que gera muito lucro para Portugal. E é uma coisa agora que você entenda, esse é o momento da colônia. Logo, o Brasil vivia sobre o pacto colonial. Por que isso é tão importante? Porque a gente obedece a Portugal. Então, nada de dizer na sua prova, Brasil produzia o que queria, tinha liberdade. Nada disso, nós éramos colônia de Portugal, ok? Isso é fundamental para a sua prova. Quando vai chegando, isso é século XVI, os 1500, e 17, 1600.
Quando vai chegando no final do 17, começo do 18, é encontrado ouro no Brasil. Aí é o segundo ciclo econômico, ainda dentro do período colonial. Antes, qual era o centro do Brasil? Nordeste, açúcar. Agora esse centro vai para o sudeste do Brasil, mais especificamente a região das Minas Gerais, que é onde se encontra ouro e metais preciosos. Aí começa uma grande presença portuguesa na ocupação. E a ocupação do Brasil nesse momento tem a ver com a expansão da fronteira do Brasil. O que é importante para isso? O gado, então a pecuária é importante para a interiorização do Brasil. Segunda coisa, é muito importante também nesse momento que nós vamos ter nesse período justamente os bandeirantes que vão percorrer o interior do Brasil caçando escravos que fugiam, mas também atrás de metais preciosos, beleza? Então, a gente vai ter esse expansionismo do Brasil, encontra ouro, metais preciosos nas Minas Gerais. Lá você vai ter uma presença portuguesa também muito forte. Para quê? Cobrança de impostos. E aí, tanto na cana-de-açúcar quanto no ouro, qual é a principal mão de obra? Escrava. Mão de obra escrava africana. Então quer dizer que só teve mão de obra escrava africana? Não. Africana e indígena. Os indígenas, eles eram escravizados, sim, a partir da guerra justa. Então, olha só, vem a catequese. Tu quer ser cristão ou tu quer ser morto, escravizado? Quem aceitava o cristianismo ia trabalhar, não acho que o cara ia ficar parado, não, ia trabalhar nas missões da igreja. Quem não aceitava estava justificado, segundo a norma da época, né? A lógica da época, você escravizar aquelas pessoas. Então, houve escravidão indígena durante todo o período colonial. Isso para a tua prova também é bastante importante, tá certo? E aí vem o ciclo do ouro, a extração. Pode se chamar de período aurífero e tudo mais. Vai ser extraído aquele ouro na região das Minas Gerais, depois um pedaço de São Paulo. Tem conflitos também, revoltas nesse período. Inclusive, durante o período colonial, a gente vai dividir as revoltas em dois tipos. Nativistas, que são aquelas que querem melhorias para o seu território. Por exemplo, a gente tem uma revolta nativista de Filipe dos Anjos, contra a cobrança de impostos. A gente tem a revolta Guerra dos Emboabas, que é mineiros contra paulistas. E são guerras que não queriam a emancipação, a independência do Brasil. Mas você também vai ter revoltas coloniais emancipacionistas, que é o caso da Conjuração Baiana, tem vídeos sobre isso aqui no canal. E também da Revolução Pernambucana, por exemplo, né? Inconfidência Mineira. Esse período todo que está acontecendo aí nesse momento, tá certo? E aí é o ciclo do ouro, só que esse ciclo do ouro ele tem um fim também, certo? Esse ciclo do ouro, ele vai decaindo, tá certo? Por quê? Porque vão se esgotando as reservas de ouro nesse período do Brasil, ali das Minas Gerais. E a gente vai tendo uma substituição, certo? A gente mantém o período colonial, mas vai ter uma substituição para o café. Pausa para água. E dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Se chegou até aqui, faz isso. Deixa aquela curtida, aquele comentário, isso ajuda bastante o nosso canal. A segunda forma, adquirir o nosso material. Professor, quero a apostila e o aulão do CFO Bahia. Fala comigo. E para adquirir. Ou quando você contribui com qualquer valor através do Pix que fica aqui na nossa descrição. Beleza? Bora se bora. Café. Quando vem o período do café, a gente está falando aí do século 18 para o 19, certo? E aí você vai no Oeste Paulista, tem uma produção de café em larga escala. Isso está associado também à Revolução Industrial, onde você precisava de muito café para as pessoas seguirem produzindo, viu? E aí você tem esse processo da produção do café em São Paulo e a capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, então Salvador perde, o Rio de Janeiro ganha a capital do Brasil nesse momento, tá certo? Isso é crucial para a gente entender também. E vem o 19. Quando vem o 19, a gente tem um crescimento de quê? Movimentos pela independência do Brasil. E aí, no começo do 19 também, quem vem para o Rio de Janeiro? Dom João VI, com sua corte. Isso vai fazer com que o Brasil se modernize, mas quando eu falo Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, tá? Porque não foi o Brasil inteiro. Mas há uma imensa cobrança de impostos no Brasil nesse momento. Então, cobrança de impostos para bancar a corte, certo? A corte de Napoleão, a corte vem fugida de Napoleão Bonaparte, certo? Mas aumenta também o sentimento nacional. Então, a partir daquele momento, o Brasil começa a se entender enquanto um país.
Quando Dom João VI volta para Portugal, quem é que fica aqui? Dom Pedro I. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, proclama a independência do Brasil, beleza? E aí, esse período vem o período imperial, que é dividido em 3 partes. Qual o principal ciclo econômico do Brasil nesse momento? Café, não erra isso. Mão de obra escravizada. O Brasil só abole a escravidão em 1888. Isso é importante para a tua prova. 3 períodos. Primeiro reinado, marcado pela Constituição, primeira Constituição do Brasil, Constituição Imperial e outorgada, que é justamente uma Constituição que coloca o poder moderador em cima da divisão dos poderes. Com isso, a gente tem, como é que eu posso dizer para vocês? Não tem democracia objetiva. Por quê? Porque o imperador seguia mandando em tudo. Então você tem um poder moderador, o imperador que manda em tudo. É um período de muitos conflitos, é um período de muitas revoltas que vai estar acontecendo aqui no Brasil. Ele vai abdicar do trono, só que Dom Pedro II era muito jovem. E aí quem assume uma regência? Regência trina, depois regência una. E esse período de regência, ele vai ser marcado porque a gente tem aqui muitas revoltas. Por quê? No momento onde você não tem um controle, um imperador, vai cair justamente a ideia de um país centralizado. Então você começa a pipocar de revoltas. Uma delas, por exemplo, a revolta dos malês, certo? Que acontece no estado da Bahia. Tem vídeo sobre isso aqui no nosso canal, na playlist que está esse vídeo aqui, certo? E você tem período regencial, a gente tem a antecipação, o golpe da maioridade. Dom Pedro II tinha apenas 15 anos, mas disseram, meu filho, a hora de assumir o trono, tem que assumir, é a vida. Ele vem, assume, e aí vem o segundo reinado, 1840 até 1889, é um período longo. O que a gente vai ter de grande importância nesse período? Guerra do Paraguai. O Brasil vai para a Guerra do Paraguai e, apesar de sair vencedor, gasta muito dinheiro e não tem um retorno. Com isso, o Brasil vai acabar por ter uma dívida muito grande que vai acontecer nesse período. Então a gente tem a crise da monarquia, o Brasil endividado, crise do café, que começa a ter um problema do café, certo? E o escravismo. Por quê? Porque começam os movimentos abolicionistas a aumentarem muito. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. 1888 acaba a escravidão, 1889 cai a monarquia no Brasil. Começa o período republicano. E aí o período republicano ele é dividido em fases. Primeiro período, rapidão, né? Gole d'água. Primeiro período, a gente tem República Velha. Café sendo ainda o produto mais importante, oligarquias. Cada estado tinha suas oligarquias. Poucos, oligarquias é isso, o governo de poucos, que mandavam e concentravam o poder. E era um poder descentralizado, porque cada governador mandava muito. 2 estados dividiam o poder do Brasil, São Paulo e Minas. Política do café com leite. É esse período da República Velha ou República Oligárquica. Isso vai durar até 1930, quando vem o golpe de Vargas. O café entra em crise por conta da crise de 29, o café entra em crise, Vargas vem e dá o golpe, chega ao poder. 30 a 45, o governo de Getúlio Vargas. O que a gente tem nesse período? É um controle, uma centralização política ao redor de Vargas. Ele é um centralizador. E aí começa o período da industrialização. Tinha indústria antes, mas com Vargas isso aumenta exponencialmente. Um urbanismo e uma industrialização do Brasil. Industrialização mais voltada para o estado de São Paulo. Outros lugares vão ter, mas isso é importante dizer. O sudeste do Brasil ele é muito mais industrializado, certo? Então a gente tem esse período aí nesse momento que vai estar pujante, crescente e tudo mais. E Vargas dura até 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa uma pressão muito grande. Vargas ele vai assumir, né? Ele vai deixar o poder e aí vem o período democrático, de 46 até 64. Esse período democrático a gente vai ter alguns presidentes. O mais importante desse período, as coisas mais importantes para a gente pensar: criação de Brasília, Juscelino Kubitschek cria Brasília. Segunda coisa, aumento exponencial de estradas e primar pelo modelo rodoviário. É isso que vai acontecer no Brasil nesse período. Então você vai ter um aumento da questão das rodovias, de carro, automóvel, fábrica de carro. E isso a gente ainda tem muito, ou não é? Porto de Camaçari, que a gente produz, que você exporta muito por ali também. Brasil é
campeão de montadora de automóveis. Isso é uma coisa que persiste pra gente ainda hoje, certo? 97% dos nossos transportes são rodoviários, ok? Então, a gente vai ter esse momento do Brasil exponencialmente. Logo depois, em 1964, ditadura militar. Com a ditadura militar, a gente tem um período de forte repressão. A gente tem perseguição, prisão, morte. Um baiano muito lembrado desse período vai ser o Carlos Marighella. Por quê? Porque ele vai ser um combatente, um guerrilheiro. A ditadura militar. O governo militar, ele é um governo que faz grandes obras pedindo muito empréstimo. Você toma e pedir empréstimo. Imagina você, fica pedindo empréstimo. O que acontece depois do período? É crise econômica. Então, a ditadura militar foi um período de arroxo salarial, crescimento econômico, certo? Em alguma medida. Muitas obras, mas pedindo muito empréstimo. Quando acabou o período militar, década de 80, que é chamada de década perdida. Crise. Pode perguntar aos seus pais. Como era na década de 80, mudar o preço todo dia, ter que correr para o supermercado, essas coisas. E aí, na ditadura militar também, a gente tem que lembrar dos movimentos contrários à ditadura, que tanto foram pacíficos quanto as guerrilhas urbana e rural, tá certo? Que existiam nesse momento. Acaba a ditadura militar, o movimento das diretas já, que a gente vai ter um crescimento desse movimento pela democracia do nosso país, justamente nesse momento, tá certo? Que vai ser uma profusão, um crescimento da ideia de democracia no nosso país, que vai ser pujante e crescente nesse período. Beleza, meu povo? É isso. Depois pra frente é mais atualidade, ok? Resumão geral, acho que ajuda na sua prova. Se quiser algum material, fala com a gente aqui através do WhatsApp. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.